Jefferson está em cartaz nos cinemas e também no Globoplay, com o filme Doutor Gama, que conta a história de um dos maiores abolicionistas do Brasil. Aliás, o patrono da abolição da escravidão no Brasil, o Luiz Gama. Você sabe quem foi Luiz Gama? Já ouviu falar desse nome? Pois é, a gente vai debater agora como Luiz Gama e muitos outros personagens foram apagados da nossa história por não serem europeus, americanos, brancos. Por que é importante recontar a nossa história desse outro ponto de vista? Mas por que a gente não aprende na escola sobre Luiz Gama? O que acontece que um personagem tão importante como ele está sendo, digamos, descoberto agora pelas pessoas quando forem assistir teu filme? Eu falei, esse Luiz Gama aí, eu não tinha ouvido dele. Eu acho que até um narrador, né, que é um homem branco, sempre nos contou a história. E é através dele que conheceu o processo da abolição no Brasil. Então, é como se não houvesse outras vozes, outras lutas, que não a do homem branco. Então, esse filme traz agora uma possibilidade de ler o processo da abolição do ponto de vista da nossa contribuição negra. Isso. Mas como é que você sente que esse apagamento, inclusive, reverbera nas mazelas do Brasil de hoje, por exemplo? Como é que essa sociedade de hoje, que não faz a menor ideia de quem seja Luiz Gama, como é que isso é sintomático no país hoje? Eu acho que, considerando que a gente tem uma maioria negra e feminina nesse país, a impressão que dá para nossos jovens, e enfim, para toda a população, é que a gente sempre foi objeto da ação de outras pessoas. A gente nunca propôs um caminho para o Brasil. Eu sei, se você não tem uma contribuição intelectual, e sempre é muito braçal, e sempre é muito objeto da ação de outras pessoas, né? Eu acho que é um caminho muito pequeno para uma nação que se quer grande, para um povo que se quer grande, né? A gente vai dando conta da nossa ignorância durante cada personagem desse que a gente vai descobrindo. Acho que a gente vai se dando conta de como essa coisa que o Jefferson estava falando da história ser contada, ter sido formulada nessa maneira de contar a história nas escolas por homens brancos. Tem até uma lei federal, de 2003, né, que propõe ensinarem cultura africana e afro-brasileira e que encontra dificuldades para ser implantada, né? Já é lei, mas não consegue sair do papel. Então, assim, de fato, cada personagem desse... Luiz Gama, eu aprendi, sei lá, há pouquíssimo tempo atrás quem era. E como ele, alguns personagens que você vai... No documentário Amarelo do Emicida, por exemplo, eu aprendi vários personagens que eu não tinha ideia. E é muito doido, assim, que a gente tenha tão claro que há um projeto de embranquecimento da história brasileira. Agora, brasileira não, mundial, né? Mas aí também, você até falou assim, pessoas que são apagadas da nossa história porque não são americanos, não são europeus, são negros. Eu acho que até existem muitos brasileiros que são citados na história, são muito marcados na história que a gente aprende no colégio. Mas eu acho que o problema é com preto mesmo, com mulher, com preto. As pessoas não realmente tentam fazer com que essas pessoas não estejam no livro de história, no lugar. Mas eu também estava conversando outro dia com um amigo meu, na verdade não sobre racismo, sobre machismo, uma amiga minha, ela dizendo assim, defendendo assim de uma maneira muito afetiva o pai dela. Falando, não, mas também tem que pensar que a gente foi criado assim, né? Ele é um machista, claro, ele é um cara super difícil, assim, mas a realidade é essa, foi assim, foi ensinado a ele. A história foi contada assim para ele. Eu comecei a achar isso meio merda, né? Tipo, a gente já tem muito conhecimento, tá tudo aí pra gente, né? Google, tem vários documentos, tem Jeffersons no mundo, tem pessoas que estudam a história negra, os personagens negros que foram apagados. Eu acho que é um pouco um lugar confortável dos brancos, mas, gente, a gente foi ensinado assim, fazer o quê? Falaram que era a princesa Isabel. O que você quer que eu faça?
Eu quero que você faça, eu quero que você vá atrás. Acho que a gente é um trabalho em conjunto descobrir a real história do Brasil. Essa única idade possível que você pode aprender é quando você é criança. Depois, uma vez que você já formou um pensamento, você... E outra, o único jeito de aprender é de uma maneira passiva, você sentado e um sujeito te ensinando, e você não tem pesquisa ou qualquer coisa. Enquanto está vivo, enquanto está no mundo, você é corresponsável pelo mundo que você vive. É isso, desde a criação da Barça, amigo, não tem mais desculpa para ser ignorante. E se você quer ser ignorante, abrace, acolha a sua ignorância, seja senhor da sua ignorância. Não, e a grande sacanagem é que nós, negros, também aprendemos que a nossa história não tem importância. Eu também aprendi que foi o favor da princesa Isabel para nós negros. Ô Francisco, essa seleção de heróis e vilões brasileiros foi feita de maneira bem arbitrária e pensada mesmo? Acho que em parte sim, e depois ela se torna inconsciente, né? Existe uma história oficial do Brasil. A história oficial é a história contada a partir da perspectiva dos vencedores, que no caso do brasileiro são os colonizadores, né? Essa história oficial no Brasil, ela começa, olha uma coincidência aqui, ela começa no começo do Segundo Reinado no Brasil, na década de 1840, quando o Instituto Histórico Geográfico do Brasil, IHGB, lança um concurso, vejam só, para que alguém criasse, apresentasse o que seria um programa para os historiadores do país então recém-independente escreverem o que seria a história do Brasil. Como se deve escrever a história desse país nascente e emergente? E um botânico alemão chamado von Martius, que dá nome à rua em que estamos gravando aqui o programa, venceu o concurso de IHGB com um texto em que ele oferece um programa aos futuros historiadores do Brasil, e é um programa totalmente baseado na perspectiva dos vencedores. É um programa que basicamente deve glorificar o colonizador português, deve exaltar, veja só, os feitos das entradas e bandeiras, olha o Borba Gato aí posando de herói, deve glorificar a monarquia e relega as minorias indígenas, africanas, a um lugar marginal nessa história, né? Isso é a história oficial do Brasil, que, portanto, começa como um plano, um programa, Fábio. Então, começa como um programa da elite brasileira tentando construir um país branco, essencialmente branco. Isso aí é o momento em que a elite do Brasil tenta dar uma cartada muito decisiva para fazer com que o país, que até o século XVIII era um país ainda muito desregrado, porque a corte do Dom João VI não tinha vindo ainda para o Brasil, o país não tinha instituições, então o Brasil era um país com um território imenso, as províncias mal se falavam umas com as outras, não tinha muito elemento de unificação, de integração, era um país muito solto. Quando vem a corte, começa esse esforço todo e aí vem esse projeto de uma história oficial contada a partir dos vencedores. Essa história oficial, ela tem um período longo de hegemonia, ela atravessa o século XIX inteiro, hegemônica. Só no século XX, primeiro na década de 30, depois com os primeiros intelectuais brasileiros da USP, é interessante perceber que o passado ele não é menos instável que o presente. A disputa pela história é uma disputa que diz respeito ao presente. Então, o que o Jefferson está fazendo com esse filme, que aliás eu adorei, viu, Jefferson, assim, é disputar o passado, porque a interpretação do passado é o que determina o sentido do futuro. A mesma coisa em relação ao Borba Gato e tal. Então é isso que a gente está fazendo. Tem até uma coisa interessante aqui, só, desculpa, Emicida vai me desculpar, eu só vou já que pegar esse gancho, porque tem uma grande discussão também sobre o lado, né, de Luiz Gama. Hoje em dia, as pessoas estão falando muito sobre isso. Tem até o nosso querido intelectual, super, enfim, interessante, inteligente, o Sérgio Machado, ele fala sobre a meritocracia, sobre o Luiz Gama ser um sujeito liberal, um sujeito que é um homem que foi autodidata, que foi ser advogado, que
Não foi advogado, foi virado de advogado agora, em 2015, né? Que ele foi ser reconhecido. Achei super intenso. Em 2015 Bacana. ele foi reconhecido advogado, mas ele foi autodidata, conseguiu com a ajuda das pessoas ser ouvinte e tal. E muita gente, o Orlando Silva fala que ele é de esquerda, o Sérgio Camargo de direita. Como é que você vê isso, Jefferson, essa discussão, essa tentativa de sequestro de Luiz Gama hoje em dia pela pauta de direita e pela de esquerda? João, eu vou dizer uma coisa muito precisa para você. Assim. Quem, por acaso, acha que Luiz Gama de direita é porque não leu. Eu acredito muito naquele poema da Elisa Lucinda, no qual ela diz que não dá pra gente mudar o começo, mas se a gente quiser, a gente consegue sim mudar o final. Eu queria muito pegar o gancho dessa pergunta do João Vicente, que o Jefferson já falou tão bem, mas existe também uma tentativa no nosso tempo, né, de alocar esses personagens nesse conceito contemporâneo que é um completo equívoco. Por exemplo, existe uma tentativa de colocar hoje uma figura como Luiz Gama como um antagonista de Zumbi dos Palmares, como se um não fosse uma consequência do outro, né? O Chico, ele falou do nascimento dessa história oficial do Brasil pela mão do Von Martius. É interessante pensar que Zumbi dos Palmares é um ícone do século XVI, então ele atravessa a história do Brasil antes da própria história do Brasil existir. Essa é a força da cultura popular, da oralidade. Ele alcança o status de mito antes mesmo do Brasil ter uma história oficial, sabe? E ele acaba se transformando num ícone associado à esquerda ali na década de 30, quando, se eu não me engano, os comunistas reivindicam a figura do Zumbi dos Palmares como o Espartaco Negro, num artigo da década de 30. E desde então, existe essa espécie de conflito onde progressistas e conservadores, ou comunistas e conservadores, esquerda e direita, tentam endeusar ou amaldiçoar uma figura como a de Zumbi dos Palmares, para que, na verdade, ela sirva aos seus próprios propósitos. Mas a gente está falando de um personagem histórico que antecede ambos os conceitos, saca? Isso precisa ser interpretado de uma maneira justa, porque cada vez que isso é feito de uma maneira superficial, ele afasta e afasta cada vez mais a gente dos fatos que são o que nos interessam, e a gente não consegue ter uma noção mais límpida do que foi a construção da história desse país, quanto sangue, quanto suor, quanta destruição, quanta vida, qual a proporção desse genocídio, de que maneira isso se deu, porque essas paixões elas acabam de alguma maneira envenenando o debate. Mas uma coisa que me preocupa bastante é essa tentativa de não só trazer esses personagens e colocar eles nas caixinhas contemporâneas, como também colocar dois personagens que, na minha perspectiva, são complementares, como se eles fossem antagonistas, sabe? Luiz Gama, como no filme do Jefferson, ele é um cara que dizia que um escravo que mata o seu senhor age em legítima defesa. É uma frase forte, é uma frase poderosa, é uma frase verdadeira. Isso não é uma consequência de um levante como o de Palmares, sabe? Essa semente foi plantada 2 séculos antes e foi minimizada de uma maneira ela existe quase de uma forma microscópica na história oficial do Brasil. Se a gente tivesse acesso a isso, nos livros oficiais, e isso é muito importante também, o que nós defendemos não é simplesmente uma troca de ícones que existem dentro da nossa história oficial. O que eu acredito, que todos nós acreditamos que precisa acontecer, é que a história oficial precisa ser contemplada com uma perspectiva mais ampla, para que a gente possa, de fato, refletir e solucionar as problemáticas produzidas pelo modo como esse país se desenvolveu, sabe? Imagina que, se tivéssemos acesso, desde o momento no qual a gente estava na escola, a uma figura como Luiz Gama, qual seria a nossa noção a respeito da desigualdade racial? Como a gente entenderia que essa sociedade pode ser?
sabe? Se a gente tivesse acesso a todas essas figuras pretas, indígenas, como seria a nossa visão a respeito da sociedade? Como a gente encararia as desigualdades? Como paradoxos constrangedores que não podem se perpetuar.